É comum muitas vezes a gente ver as pessoas debater e algumas afirmar que a salvação está na religião, né? Os que dizem, a salvação está na minha igreja, a salvação está na minha religião. Porém, a Bíblia vai nos dizer que a salvação está unicamente em Jesus Cristo. Ou seja, a salvação ela não vem por intermédio de uma religião, ela não vem por intermédio de uma igreja, ela vem por intermédio de Jesus Cristo, o Deus encarnado que se fez carne para morrer por nós na cruz. E é tanto que Pedro ele vai dizer a uma multidão, há mais de 2000 anos atrás, ele vai explicar isso, porque as pessoas achavam que a salvação vinha de uma determinada religião, determinada superstição, determinada ideologia, e por isso Pedro ele se utiliza dessa oportunidade para dizer que a salvação ela está unicamente em Jesus Cristo. É tanto que ele vai dizer em Atos 4:12, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome foi dado, pelo qual devamos ser salvos. E ele começa a explicar a salvação só por intermédio de Jesus Cristo. Como Paulo também disse, não é por obras, porque alguns acham que por ser bonzinho, por dar esmola, por não matar, por não roubar, isso lhes garante a salvação. Se formos defender isso e usar essa linha de pensamento, logo a salvação não está em uma pessoa que é Jesus Cristo, a salvação está nas nossas obras e nas nossas atitudes. Mas a Bíblia vai dizer que a nossa salvação, ela não vem das obras, ela não vem da religião, ela não vem de placa de igreja, ela vem unicamente de Jesus Cristo. É tanto que Jesus Cristo também vai dizer, aquele que crê em mim não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Jesus não se refere à religião, Jesus não se refere à placa de igreja, Jesus se refere a Ele mesmo. Aquele que não crê em mim já está condenado, mas aquele que crê, este será salvo. Jesus ele veio para cumprir os mandamentos justamente por causa disso, porque o homem não foi capaz de cumprir todos os mandamentos. Pode procurar folhear a Bíblia inteira, que nenhum homem foi capaz de guardar nem mesmo os 10 mandamentos, que dirá mais de 500 leis que existiam em Israel no tempo da lei mosaica. Jesus ele foi o único que veio e cumpriu toda a lei, não só os 10 mandamentos, como todas as demais leis mosaicas ele cumpriu, porque é impossível ao homem cumprir. Aqui e ali o homem ele caía em algum mandamento. E para a lei mosaica, a punição para a quebra de qualquer um dos mandamentos, de qualquer ensinamento da lei, a punição ela se dava com a morte. A punição para o adultério era a morte, a punição por blasfemar de Deus era a morte, a punição por não guardar o sábado era a morte, e enfim, toda transgressão feita de qualquer mandamento se dava com a morte da pessoa que violou o mandamento. E Jesus ele não só cumpriu isso, como ele também abrogou a lei, fez uma mudança, né, para os que dizem que a lei ela permanece. Se a lei permanecesse, nós estaríamos sujeitos a cumprir mais de 500 leis, juntamente com os 10 mandamentos, que são as leis judaicas dadas por Deus ao seu povo. E também nós teríamos que cumprir os 10 mandamentos. E como é impossível ao homem cumprir os 10 mandamentos, até mesmo para os judeus considerados o povo de Deus, porque aqui e ali eles querem algum mandamento, ou seja, haveria sempre derramamento de sangue, haveria sempre morte em nosso meio, porque em Israel a transgressão do mandamento se dava com derramamento de sangue, se dava com a morte por apedrejamento daquele que violasse o mandamento. E hoje, há ainda os que violam o mandamento, porque é impossível o homem guardar a lei, que somente Jesus, o justo, o perfeito e imaculado, ele guardou. E ele
fez isso, transformando assim a lei em graça e tirando a punição da morte que se dava imediato com a transgressão do mandamento e deixando para o julgamento daquele grande dia em que agora estaria em jogo apenas a alma daquela pessoa. Porque hoje, nós vemos que hoje, aos que adulteram, aos que roubam, aos que blasfemam de Deus, mas não há mais derramamento de sangue, por causa do sangue de Jesus que foi derramado na cruz para poder trazer para nós a graça que nos dá o perdão ao invés da morte. Porque em Israel, antes da vinda de Cristo, na lei mosaica, era a morte, a transgressão do mandamento. E Jesus, ele veio para nos dar o perdão. Mas para isso, houve um derramamento de sangue, houve um sacrifício que ele fez para que nós não fôssemos condenados à morte quando tropeçássemos em um mandamento. Bastava apenas que a gente se arrependesse e pedisse perdão ao Senhor, e pelo sangue de Jesus derramado na cruz, como diz o apóstolo João, nós temos a remissão dos nossos pecados. Tudo vem dele. O perdão dos pecados vem dele, a salvação vem dele, a graça vem dele. Não é por obras, porque o homem jamais seria capaz de ser salvo por suas obras. O homem jamais seria capaz de ser salvo se ele fosse desafiado a cumprir os 10 mandamentos. Nenhum homem cumpriu os 10 mandamentos, a não ser Jesus Cristo, Deus que se fez carne para cumprir toda a lei. Não só os 10 mandamentos, mas toda a lei que foi dada por Deus ao seu povo em Israel. Ele veio, ele cumpriu esta lei, ele mudou a lei, ele tornou a lei mais leve. E ainda que a gente tropeçássemos nela, ele derramou o seu sangue na cruz para que nós fôssemos perdoados quando nós errássemos e pudesse refazer novamente o nosso caminho, fazer diferente. Mas o homem, ele está sempre tropeçando. Esse negócio de que eu sigo a lei, há igrejas que dizem isso, eu sigo a lei, eu sigo os 10 mandamentos, mentira. Se o homem seguisse a lei, se o homem seguisse os mandamentos, nunca teria derramamento de sangue em Israel e nem Jesus teria vindo derramar o seu sangue para que nós pudéssemos, ao invés da punição por morte pela transgressão do mandamento que se dava em Israel, nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados todas as vezes que nós tropeçarmos. Como João vai dizer, sempre que vocês errar, e é impossível o homem que não erre, é impossível o homem que não peque, pois todo aquele que diz que não peca é mentiroso, mas vocês têm o sangue de Jesus Cristo, que os purifica de todo o pecado, que lava vocês da iniquidade e que dá a vocês a chance de fazer diferente. Foi para isso que Jesus veio. Tudo isso vem dele, a remissão dos pecados, a paz, a vida eterna, a salvação vem unicamente dele. Ele conseguiu para nós na cruz esse direito, a segunda chance que já não havia mais. Toda a humanidade estava condenada. As almas de todos os seres humanos, mesmo aqueles que nasceriam como nós nascemos muito depois do pecado de Adão e Eva, já estava entregue a Satanás. A nossa alma já havia sido trocada em prol da satisfação do desejo de Adão e Eva lá no Éden. Eles entregaram nas mãos de Satanás a humanidade. Eles entregaram na mão de Satanás a alma de toda a sua descendência. E foi por isso que Jesus ele veio, para resgatar aquilo que Adão ele perdeu, para tirar das mãos de Satanás aquilo que Adão ele havia posto. É tanto que a Bíblia vai dizer, por um homem o pecado entrou no mundo, como Paulo ele vai dizer.
mas por um homem o pecado também sai do mundo. Um homem entregou a humanidade e as almas de todos os seres viventes nas mãos de Satanás, mas um homem veio, derramou o seu sangue, se fez sacrifício, como João disse, ele se fez o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, para assim resgatar das mãos de Satanás as almas que Adão e Eva haviam colocado. Assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor, que se arrepender dos seus pecados e que entregar a vida ao Senhor, o Senhor, ele espontaneamente, ele tira aquela alma que pertence a Satanás e traz para ele. Mas é necessário confessar, é necessário crer, é necessário fazer uma aliança com ele, porque a humanidade, ela está debaixo da aliança feita através de Adão e Eva com Satanás. E é necessário que aceite Jesus para que esta aliança seja quebrada e uma nova aliança seja feita. E assim aqueles que eram de Satanás, porque Adão e Eva o deu, Jesus ele traz, ele toma para si, porque você é livre para escolher. Ele morreu para te dar o direito a essa escolha, uma escolha que você não tinha mais como fazer. Adão e Eva já tinham feito a escolha. E Jesus ele veio para dizer: não, eu vou dar uma nova chance à humanidade, para que a humanidade possa escolher. E hoje você é livre para escolher. Você é livre para quebrar a aliança que teus pais fez com Satanás, te condenando ao inferno, para poder fazer uma aliança com Jesus Cristo e obter a salvação. Mas é necessário tomar essa decisão, porque a aliança feita por Adão e Eva só é quebrada e feita com Jesus quando você toma a decisão de entregar a vida ao Senhor, de servir a Ele, porque você está determinando: eu quebro a aliança que os meus pais fizeram e eu faço uma aliança com Jesus.